Vamos lá, gente. Vou compartilhar aqui meu pente. E foi. Emília, eu vou pedir só que você consiga deixar o seu microfone desligado, que aí fica dando um retornozinho. Obrigada. Aí, se você tiver alguma dúvida, você pode me interromper, não tem problema, não. É só pra gente não ficar com ruído no fundo, né? Às vezes alguém fala, e aí dá um ruidinho no fundo que é ruim aqui para o retorno da aula. Por mais que eu acho que eu já tenha feito essa questão 11 e 12, como eu ainda estou em desconto sucessivo e aumento sucessivo, eu vou fazer de novo, tá? Eu vou regravar essa parte para a gente relembrar como é que eu faço, né? Como é que eu acho mais fácil, e depois entrar em juros simples e depois terminar com notação científica, que ficou faltando no material 1. Esse é o material 2 da primeira apostila. Então, a questão 11 fala assim: um produto está com 20% de desconto em uma promoção. Caso o cliente opte pelo pagamento à vista, ainda tem 10% de desconto sobre o valor do produto na promoção. O que eu não posso fazer, e aí eu já tinha dito isso, é pegar esses 20% e adicionar direto os 10%, totalizando 30% de desconto. Isso não pode ser feito, não vai ser 30%, tá? Então, essa opção aqui já está descartada. Nunca posso fazer a soma direto dos percentuais. Aí ele pergunta qual o percentual de desconto em relação ao preço original do produto, fora da promoção, que um cliente consegue obter ao comprar esse produto à vista dentro da promoção. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar os 20% de desconto, aí o valor que der após, né, a aplicação desses 20% de desconto, você vai aplicar de novo os 10%. Não em cima do valor inicial, mas em cima do novo valor, que é já com esse desconto original de 20%. Então, sempre, se você tem 2 descontos, você tem que fazer 2 contas de desconto. Então, aqui, ó, 20% de desconto, eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores que 100 é um número mágico, né? Se você tirar 20% de 100, você divide aqui 100 por 100 dá 1, some, e aí vai dar R$20. E aí, se ele teve um desconto de R$20, você vai pegar lá 100 menos 20, 100 menos 20 dá 80, e você fica então com um novo preço de R$80. Em cima desses R$80 é que você vai aplicar o novo desconto de 10%. Então, vai aplicar lá 10%. E aí pode cortar esse zero com esse zero, esse com esse zero. 8 vezes 1 vai dar 8, dividido por 1 dá 8. E aí fica então com outro desconto de R$8. E aí, como o seu preço do produto já era 80, quando você tira 8, o valor do produto passa a ser R$72. Os R$72, que é o valor do produto, ele também vai corresponder a 72%. Então, se você tinha um valor inicial de 100%, porque 100 é um número mágico, né, da porcentagem, e você teve lá um produto final com um valor de 72%, o desconto aplicado foi de 28% e não de 30%, tá? Que é só fazer a subtração lá. Então, a resposta correta estaria na letra D de dado. A número 12. Um produto sofreu 2 aumentos sucessivos de 10% e 20% e um desconto de 18%. Então, ele teve aqui um aumento de 10, um aumento de 20, e depois ele teve um desconto de 18%. Aí ele quer saber qual é a porcentagem final, né, que corresponde a esses 2 acréscimos e desconto. Bem, tem que fazer 3 contas. Não tem como somar 10, isso aqui não pode ser feito. 10 mais 20, 30. Eu gosto de fazer isso só para a gente ver que no final não vai ter nada a ver. Menos 18, que vai dar 12. Não pode fazer isso. Depois a gente vai ver que não vai dar 12%, tá? Então, você pega lá o valor mágico, que é o 100, e multiplica por 10%. Aí, 100 dividido por 100 dá 1, 1 vezes 10 dá 10. Então, significa que teve um aumento de R$10, por exemplo. Se era 100 e aumentou 10,
foi para 110. E aí, em cima desses 110, é que você vai aplicar o novo aumento de 20%. E aí vai calcular 20% de 110. Aí cortou esse zero com esse zero, esse com esse zero. 11 vezes 2 dá 22. Significa que teve um aumento de R$ 22. Aí pega esses 110 inicial aqui, que você fez a conta, soma os 22 e você vai então ter R$ 132. Em cima desses R$ 132 é que teve o desconto de 18%. E aí você vai fazer vezes 18%. Não tem zero para cortar, não tem problema. Vou fazer a conta na calculadora só para ir mais rápido. 132 vezes 18 dá 2.376. 2.376. 2.376 divididos por 100 vai dar 23,76. E aí você pega esses R$ 132, que aí para completar as casas decimais eu coloco aqui 00, tira 23,76, porque agora não foi acréscimo, né? Aqui eu estava aumentando, porque eram aumentos sucessivos. O 18% é desconto. Então, você tira esses 23,76 e aí aqui vai dar 24,12, né? Menos 3 dá 9. 12 menos 2, 100. Então, esses R$ 109,24, eles também correspondem aos 109,24%. Isso significa que os 109,24% foram superiores ao 100% em 9,24%. Então, na verdade, ele corresponde a um único acréscimo de 9,24%, porque ele está superior ao valor do... isso aqui, quando ele pergunta, corresponde a um único acréscimo de 9,24, que é um valor superior a 100. Se for um valor inferior a 100, que é o caso aqui da número 11, significa que ele teve esses descontos, né, de 10% e 20%, correspondem a um único desconto, porque ele é inferior, de 28%. Isso fica bem nítido, porque um valor vai ser superior a 100 e o outro valor vai ser inferior a 100, tá? Então, se ele for superior, é porque ultrapassou, né? Significa que teve um aumento. Se ele for inferior, é que teve um desconto. Eu fiz conta errada aqui? Ah, tá. Eu esqueci de pegar emprestado aqui, tá, gente? Seria que 9. Eu fui direto, fiz de cabeça uma parte da conta. Aqui seria 11, daria 8, tá? 8. E aqui 8. Fui fazer de cabeça o 0026 e esqueci de pegar emprestado. 8,24%, então, seria o que correspondia a esse aumento. Eu ouvi um barulhinho ali, vou ver se tem alguma coisa no chat. Não. Tá. Não tem nada no chat por enquanto. Muito bem. Então, essas duas questões eu tenho lá de aumentos, no caso aqui foram 2 descontos sucessivos, aqui 2 aumentos e um desconto. Não importa se é aumento, se é desconto, você resolve do mesmo jeito. Só tem que somar se for aumento e diminuir se for desconto. Tá? Assim que eu acho mais fácil de resolver. Aí na questão 13, vou printar aqui, ó, para colocar lá para vocês, disponível. Antes de colocar um produto à venda, um comerciante aumentou o seu preço em 20%. Ao realizar a venda, ele resolveu dar um desconto de 20%. Ao cliente que comprasse esse produto. É verdade que ele teve nem lucro nem prejuízo? Claro que não, tá? Já que você não pode fazer um aumento de 20 assim e um prejuízo de 20 assim e zerar isso aqui. Não funciona, tá? Porque quando você aumenta o produto em 20%, ele fica mais caro.
E aí, quando você tem um desconto de 20% em cima desse valor mais caro, ele tende a descontar mais do que ele descontaria se fosse o valor inicial. Então, normalmente, nesse desconto, você acaba ficando com um valor um pouquinho abaixo do valor original, tá? E aí você vai ver isso nitidamente fazendo a conta uma por uma. Então, primeiro do aumento, pego 100, mesmo que não seja dado, que é o valor mágico, 20%. E aí vai dividir por 100, aqui vai dar R$ 20. Se foi aumento, no primeiro momento, 100 mais 20 vai dar 120. Em cima desses 120, aplico o desconto de 20%. E aí corta esse zero com esse zero, esse com esse zero. 12 vezes 2 dá 24. Aí você vai pegar lá os seus 120, já que foi desconto, e tirar 24. Quando você tira 24, você fica com R$ 96, que é um valor abaixo de 100, que era o inicial, como eu já tinha falado com vocês, que também corresponde a 96%. Então, se ele ficou abaixo, ele teve o quê? Prejuízo de 4%, né? Porque 100% menos 96% vai dar 4% de prejuízo, tá? Aqui na opção da letra A. Então, se você fizer as contas uma a uma, como foi explicado, fica muito tranquilo de se resolver. Eu vou apagar essas questões aqui de baixo, que essas aqui já são de juros simples, que é o último conteúdo, para eu ter espaço para resolver essa questão aqui, tá? Depois eu acabo printando ela de novo, não tem problema nenhum. Antônio investe 60% do seu capital em ações da empresa X e 40% em ações da empresa Y. Aí, como é que eu faço isso? Eu não quero saber quanto o Antônio investe. Eu vou pegar meu número mágico, que é 100, e vou lá aplicar 60%. E aí, quando eu faço isso, eu digo que ele está investindo R$ 60 na empresa X. E quando eu tirar os 40%, né? Ou eu faço direto 100 menos... Vou fazer até assim, que fica melhor. Se eu fizer direto, ele tinha R$ 100, né? Se ele tinha R$ 100 e gastou 60 com a empresa X, automaticamente ele gasta 40 com a empresa Y. Se você tirar 40% de 100, também vai dar a mesma coisa, tá? Então, digamos que ele investiu R$ 60 na X e 40 na Y. Muito bem. Ambos pelo prazo de 1 ano. Ao final desse período, as ações da empresa X se valorizaram 30%. Então, você vai pegar lá os 60 e vai multiplicar por 30%. Aí vai dar cortar aqui esse zero e esse zero. 6 vezes 3 dá 18. E como é que eu vou fazer essa valorização? Vou pegar esse valor de 60 e vou somar esses 18. Que aí se valorizou, aumentou, né? E aí foi para R$ 78. Então, ele tinha 60, passou a ter 78 por causa dessa valorização de 30%. Enquanto a empresa Y desvalorizou 25%. Aí eu pego lá o meu valor que eu investi na empresa Y, que é de 40, aplico 25%, corto um zerinho, não deu para cortar outro, não tem problema. 4 vezes 25 dá 100, 100 dividido por 10 vai dar 10, né? E aí, como ele teve uma desvalorização de 25%, se ela custava 40, ou se ele tinha 40, desvalorizou 10, o valor final passou a ser 30 dessa empresa. Aí, nesse período, o rendimento total obtido por Antônio nos dois investimentos. Se ele quer saber dos dois investimentos juntos, 78 mais 30 vai dar 108, que também corresponde ao valor percentual, porque 100 é um número mágico. Então, 108% no final. Se ele começou com 100%, que foi em cima de tudo que a gente fez, e passou a ter 8%, e 108 é um valor maior do que 100, significa que o rendimento total foi um aumento de 8% lá no valor das ações, tá? Aumento de 8%. Seria a resposta desse exercício 14. Vou olhar aqui o chat rapidinho.
Até aí tá tudo tranquilo? Descontos sucessivos, aumentos sucessivos, como é que faz? De boa? Sim. Sim, Kaique também? Beleza. E aí, a gente vai para juros simples, que é ainda mais fácil. Por enquanto, né? Por enquanto, assim, enquanto vocês não entram na nas aulas específicas de matemática financeira que vocês vão ter só no segundo ano, tá? Sempre vai aparecer, quando for, o que diferencia as questões de porcentagem de juros, né? Se vocês tiverem dificuldade de identificar. Sempre vai pedir aqui, ó, juros simples, se fosse juros compostos, sempre vai estar pedido no problema, para você identificar que não é uma conta simples de porcentagem, ó. Juros simples, se o regime for de juros simples, vai estar expresso no problema isso, ó. Regime de capitalização simples, em algum momento ele vai estar, regime de capitalização simples, sempre ele vai estar te remetendo ali àquela composição dos juros simples, tá? A formulazinha que a gente trabalhou na última aula foi juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. A taxa você pode botar tanto na forma unitária quanto na forma fracionária, qualquer uma das duas. Tá? Qualquer uma das duas dá certo. Eu prefiro a fracionária, mas se botar a unitária também não tem problema. E aí ele pergunta, quanto renderá? Rendimento é sinônimo de juro, tá? Eu também dei isso na aula teórica. É sinônimo de juros. Se ele pedir o rendimento de um capital, ele está pedindo o juro que esse capital leva, que é justamente essa letrinha J aqui. Aí ele te deu o valor do capital que foi aplicado, no caso, que foi os 60 mil. Então, esse valorzinho aqui é o C. A taxa I tá 2% ao mês, tem que olhar o tempo, né? Que se dá durante 7 meses. E aí, o tempo, que é 7 meses, né? E a taxa que está ao mês, que é esse AM, eles estão na mesma unidade de medida. Isso significa que você não precisa fazer conversão das unidades de medida de tempo. E aí é só aplicar direto. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. O capital é 60 mil. Eu não gosto de botar ponto na hora que eu estou explicando, para não confundir com esse ponto da multiplicação, e porque eu sei que vocês fazem conta na calculadora, e botar o ponto da calculadora é vírgula, aí vai dar um valor errado. Então, 60 mil, sem ponto nenhum, vezes. Aqui eu uso a taxa unitária, que é 2%. A taxa unitária não, taxa fracionária, né? 2%. 2%, tá? Literalmente 2%. Vezes o tempo, que é 7. E aí eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. 600 vezes 2 dá 1.200. 1.200 vezes 7 dá 8.400. E aí a resposta seria que o rendimento foi de 8.400. E acabou a questão, tá? A 16. O valor do juro simples correspondente a um empréstimo de 3.200. Qualquer empréstimo ou investimento é o valor do capital, tá? Que capital é sempre o valor inicial. Empréstimo, investimento, aquilo que foi investido ou pego emprestado, né? Que vai render um determinado juro. Pelo prazo de 1 ano e meio, aí esse 1 ano e meio aqui é o tempo, sabendo que a taxa cobrada é de 3% ao mês. Aí, é claro, né? Aqui é a taxa, tenho 1 ano e meio, e aqui a taxa está mensal. O que eu faço? Eu transformo tudo para mês. Não é difícil transformar o tempo para mês. 1 ano e meio, um ano tem 12 meses, meio ano tem 6 meses, o total aqui de tempo seria 18 meses. Então, você pode transformar para ficar tudo em mês, ó, mês e mês. E não ter essa diferença de unidade de tempo de medida aqui, tá? A única coisa que você tem que se preocupar é com isso. E aí vai pegar lá os 3.200, então, que é o capital, vezes a taxa, que é 3%, gosto de usar a fracionária, vezes para poder cortar os zeros, vezes 18, que é o tempo transformado para a mesma unidade de medida. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros,
Aí eu fico com 32 vezes 3, que dá 96, 96 vezes 18, que vai dar 1.728. 1.728. Como ele está perguntando o valor dos juros simples, é 1.728, tá? Sem tirar nem pôr. E aí acabou a questão também. É uma questão bem direta. A questão 17 e 18, elas são questões de montante. O que é um montante, né? Um montante você calculou os juros. Aí, digamos aqui, né? Relembrando, se você tivesse aplicado esse capital, você fez um investimento, aplicou, né? Ele foi aplicado, um investimento de 60 mil. Gerou uns juros de 8.400. Se ele tivesse pedido qual é o valor final que você ia resgatar desse investimento, você ia pegar lá os seus 60 mil, ia somar com 8.400. Ia dar 68.400. Esse aqui é o valor do montante. Montante é sempre o capital mais os juros, o capital inicial mais os juros. Isso serve para empréstimo também. Você pegou um empréstimo de 3.200. Esse empréstimo gerou uns juros de 1.728. Quanto é que você tem que pagar no final? Bem, você vai pagar no final o valor que você pegou emprestado mais o valor que você pegou de juros, né? Que rendeu de juros. E aí, então, você pagaria 4.928. Não são as soluções da questão, que a questão só pedia mesmo o juro. O rendimento e aqui direto os juros simples, né? Mas aqui ele pode te perguntar sobre o montante, que é esse valor ao final, tá? Ou pode perguntar, Mara deverá pagar a sua amiga. E ela deve pagar a sua amiga quanto? O valor que ela pegou emprestado mais os juros. Aí ele está fazendo pergunta de montante. Mas primeiro você tem que calcular os juros, que é do mesmo processo anterior. A pessoa aplicou R$3.000 a taxa de 2% ao mês durante 5 meses. Os 3.000 é o capital, 2% ao mês é a taxa, que está mensal, 5 meses é o tempo, que também está mensal, não preciso fazer transformação nenhuma. Ela sabe que vai receber juros na forma de juros simples, então você vai calcular esses juros. O meu capital é de 3.000, sem o pontinho para não confundir com a multiplicação nem com a vírgula na calculadora, vezes 2%, taxa fracionária, vezes 5. E aí corta esses dois zeros com esses dois zeros, 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 30 dá 300. E aí, quanto vai ser o montante ao final dessa aplicação? O montante vai ser o que ela aplicou, né, que é o investimento de R$3.000, mais o que rendeu de juros, que é 300, e passa a ser, então, 3.300. Tá? Aí essa daqui seria a resposta final. No 18, que é Mara tomou emprestado 1.500 de sua amiga, combinou de pagar em 2 meses a uma taxa de 3% ao mês, no regime de capitalização simples. Eu tenho aqui que esse valor que ela pegou emprestado, esse valor do empréstimo inicial, sempre o valor inicial é o capital. O tempo está aqui em 2 meses. A taxa de 3% ao mês, também já está mensal a taxa, não precisa fazer conversão nenhuma. E aí eu vou primeiro calcular os juros desse empréstimo, né, que ela fez. O capital é 1.500, não bota ponto, para não confundir com multiplicação nem com a vírgula, vezes 3%, vezes o tempo, que é 2. E aí posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. 2 vezes 15 dá 30, 30 vezes 3, cortei os dois zeros, né? 30 vezes 3 dá 90. Então, rendeu 90, vai ter 90, ó, nas opções. Mas segura, porque ela está pedindo quanto ela deverá pagar a amiga. Então, o montante vai ser os 1.500 que ela pegou emprestado, mais os 90. Quem dera nós, né, que a gente só pagasse os juros de volta. Mas não, a gente paga o que a gente pegou emprestado, mais os juros, que é 1.590, tá? Que está aqui na alternativa da letra C. E aí eu coloquei só essas 4 questõezinhas, 2 só pedindo juro, 2 pedindo montante, porque elas são muito parecidas, eu não vi necessidade de
colocar mais do mesmo, né? Até porque as contas são muito simples. Deixa eu fazer um minimizando aqui. Tranquilo? Sim, Kaique, tranquilo também? Sim. Ótimo. E aí, o que, que a gente tem, né? Então, a apostila 2 foi mais essa parte de porcentagem, descontos e juros, tá? A apostila 2 encerrou. Da apostila 1, que eu tô mexendo aqui nela, teve a parte de conjuntos, que eu já fiz a correção por completo, de toda a parte de conjuntos. Aí, quando chegou na parte de notação científica, eu parei. Aí eu vou dar uma corrigida um pouco de trás para frente, porque as questões que eu achei mais fácil quando eu já corrigi na outra turma, elas estão, para a gente ganhar o raciocínio, né, da notação científica, elas estão mais abaixo, tá? Então, eu vou começar fazendo a 20, 21, 22 e 23. Eu posso até fazer a 24, depois eu volto para os exercícios anteriores, que eu acho que o raciocínio, você ganha um raciocínio melhor, tá? A número 20, a distância entre... Vamos lembrar o que é notação científica, né? Se você escreve um número deste formato aqui, A vezes 10 elevado a um N, onde N é um expoente qualquer, que pode ser qualquer número inteiro, seja ele número inteiro, né? Pode ser negativo, zero ou positivo. Pode ser um número inteiro. N é um número inteiro. Só um instantinho, gente. Dá um beijinho aqui e sai, tá? Agora vai lá e fica com o vovô. Não, a mamãe tá dando aula, filha, tá? Não. Só um instantinho, gente. Um minutinho. Tem que aproveitar que meu pai tá aqui e explorar um pouquinho, porque senão ele não sai do meu pé. E aí, voltando, né? E eu botei até a caneta do lado contrário, doida. E aí, a gente tem um número desse jeito, N é qualquer número inteiro, então ele pode ser qualquer número negativo, pode ser o zero e pode ser um número positivo, qualquer um, o expoente. E sempre a base aqui vai ser 10. E o A, ele é chamado de mantissa. E essa mantissa é sempre um número entre 1 e 10, tá? Ele não pode ultrapassar, pode ser menor ou igual, tá? Não pode ser um número menor que 1 e também não pode ser um número maior que 10. Então, a gente tem que ter essa preocupação na hora de saber onde é que você vai botar a vírgula. Então, aqui, por exemplo, se eu botar a vírgula aqui, eu vou ficar com 14,9. E 14 é um número maior do que 10. Eu não posso. E aí, se eu botar a vírgula aqui, por exemplo, eu fico com 0,14. 0,14 é um número menor do que 1. Eu não posso. Eu tenho que sempre encaixar a vírgula mantendo esse número, um número entre 1 e 10. Ou exatamente igual a 1, ou exatamente igual a 10. E aí, quando ele fala que a distância entre o Sol e a Terra é esse número aqui grandão, quanto a esse número em notação científica, ele quer que você escreva esse número nesse formato. Então, onde é que eu vou encaixar a vírgula? Eu vou encaixar a vírgula aqui, entre 1 e 4, porque 1,4 é um número entre 1 e 10, tá? E aí, esses zeros todos que estão escritos para cá, depois da vírgula, eles perdem o valor. Então, o número fica 1,496 vezes 10. E aí, quantas casas decimais, qual vai ser o valor do N? Se tudo isso aqui, ó, ficou à direita da vírgula, ele vai ser um expoente positivo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então, vai ser 8 positivo. Exatamente a quantidade de números que eu vou ter para cá, mesmo que eu não conte mais os zeros, tá? Na hora de fazer o expoente, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contei lá e pronto. Esse número, então, está escrito em notação científica. A 21. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existente em um molde de substância. E o seu valor é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Escreva esse número na forma decimal. Quando ele pede para eu escrever esse número na forma decimal, o número está na notação científica e ele quer que volte para essa configuração aqui, tá? É fazer o inverso. Então, eu escrevo 6,02 e 10 elevado a 3 é o 1 seguido de 1, 2, 3, 23 zerinhos, tá? Aqui tem 23 zeros. Multiplicar por 20, por qualquer potência de 10, né? Nesse caso, eu tendo aqui 23 zeros, eu vou, na verdade, andar com a vírgula 23 casas para direita. Eu vou até puxar esse número mais para cá, senão não vai caber. Que vai ficar muito grande. E aí vai dar 6, isso aqui é um 6,02, e aí eu ando 23 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só um instantinho, filho. 13, 14, 15, 16. Calma aí, filho. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Fala com ele que está em cima perto dos pratos amarelos. Tá lá perto dos pratos amarelos. Isso tudo para comer um biscoito. Aí você andou essas 23 casas, você completa aqui com 0. Já tinha duas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, né? Que mais essas duas casas dão 23 para frente, né? E aí dá esse número aqui que passa do milhão, né? Mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, sextilhão, e aí vai. Gente, só um minutinho de novo, por favor. Me perdoe. Voltando. Ai, Jesus. E aí, o 22. Escreve em notação científica de novo. A massa de um elétron em repouso corresponde a 9,11 vezes 10 elevado a menos 31. Esse aqui eu acho que é pior. Deixa eu fazer a 23. Aí eu volto na 22. Eu tô sempre fazendo os mais fáceis primeiro, porque senão confunde muito. Vamos lá. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova de 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com uma marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos, escrito em notação científica, é... Então, por que 43,18 não está escrito em notação científica? Porque 43 é um número maior do que 4, né? Então, eu vou ter que escrever esse número nesse formato aqui. 4,318.
para esse número aqui ser um número entre 1 e 10, vezes 10, sempre assim. E se a vírgula veio para cá, o que ainda estava, que eu não contei, porque esses 18 aqui eu já contei. O que eu ainda não contei, que está aqui à direita da vírgula, é o 3. Então, eu vou colocar vezes 10 elevado a 1, que é uma casa decimal, positivo, porque ele está à direita do número, tá? Então, ficaria aqui a opção correta, a letra B. Daqui a pouco eu volto para esse aqui. Deixa eu fazer primeiro a 24, que eu acho que vocês vão entender um pouco melhor a 22, tá? Por incrível que pareça. E aí, a 24, ele pede para realizar as operações a seguir e escrever os resultados em notações científicas. São todos produtos ou divisões. Deixa eu até printar a questão inteira. Só são 3 letrinhas, né? Para que vocês enxerguem aqui a situação. Então, Ctrl V. Você tem lá esses produtos, porque aí a gente, fazendo isso, a gente ainda está com o raciocínio da notação científica, tá? Bem do comecinho. Como é que eu faria, né? Ao invés de multiplicar esse número por esse, eu escreveria ele primeiro na forma de notação científica. Então, esse número aqui primeiro, para eu escrever ele na forma da notação científica, eu teria que jogar a vírgula para cá, porque aí 4 é um número entre 1 e 4, ou entre 1 e 10. Então, para eu escrever o primeiro número como sendo 4, eu ia escrever vezes 10 vezes. Como a vírgula está aqui, olha, esquece esse zero aqui da frente, com a vírgula. Quantas casas para a esquerda eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, como está para a esquerda, o valor fica negativo. Então, primeiro eu escrevi esse número em notação científica. Eu vou escrever o segundo número também em notação científica. Tá? Para eu escrever esse número em notação científica, a vírgula fica entre o 2 e 4 para ser um número entre 1 e 10. E aí eu fico com 2,4, não preciso escrever esse bando de zero para trás. Só que esses muitos números que ficaram para a direita vai gerar aqui um expoente na base 10 positivo. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, contando com 4, né? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Eu fico aqui com 10 elevado a 7. Depois eu faço a operação, só para ver se vocês entenderam essa parte inicial. Aqui, ó, se eu quisesse escrever esse número para notação científica, eu jogaria aqui a vírgula aqui para trás, tá? E aí, esquecendo esse zerinho aqui, que 8 é um número entre 1 e 10, e aí corresponde, escreveria aqui o 8 vezes 10. Como esse bando de número aqui está para a esquerda, eu vou contar aqui e vou colocar o expoente negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui fica menos 7. Vezes. Onde é que eu colocaria a vírgula aqui? Eu colocaria a vírgula entre 1 e o 2 para ficar um número maior que 1 e menor que 10. Vezes 10. O que eu tenho que contar? Eu tenho que contar, tiro esse 0, eu tenho que contar essas casinhas aqui, ó. 1, 2, 3. Só que essas casinhas estão para esquerda. Então, aqui eu vou colocar menos 3. Tá? Uma regrinha bem básica para você, tipo um macetinho para você saber escrever o número em notação científica, antes mesmo de fazer a operação com eles. Aqui, onde é que eu colocaria a vírgula? Atrás do 2, porque 2 é um número entre 1 e 10. E aí eu conto quantos zerinhos eu teria aqui, né? Para botar o expoente. E aí eu tenho 3, 6, 9 zeros. Como ele está para a direita, vai ficar aqui positivo. A mesma coisa eu faço com outro número, escrevendo para notação científica. Bota a vírgula ali, 3. Esses bandos de zero aqui, eu vou contar, eu tenho 9, 10. Então, fica vezes 10 elevado a 10. E aí, a gente encerra essa parte de transformação para notação científica ou inverso, a gente encerra aqui. Agora, a gente vai ter que começar a trabalhar com as potências de 10. Por isso que eu queria saber se até aqui ficou alguma dúvida. Deixa eu abaixar aqui para ver vocês. Ficou não. Ficou não, Emily? Também não ficou, não. Ótimo. E aí, o que a gente vai fazer? Se nesse caso aqui, que é a multiplicação, você for fazer a multiplicação,
Primeiro, você vai multiplicar o 4 por 2,4. E aí, 4 vezes 2,4 dá 9,6. E nesse caso, continua escrito na notação científica, né? Porque ainda é um número entre 1 e 10, senão você teria que transformar. E depois você vai fazer usar a propriedade da potenciação de mesma base, que é o seguinte, essa propriedade aqui na multiplicação, na divisão, depois a gente vê. Aqui da só multiplicação, a gente revisa só da multiplicação. Se eu tiver potências de mesma base e eu estou multiplicando potências de mesma base, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Então, nesse caso aqui, como eu tenho duas potências de base 10, né? 10 elevado a menos 5, e do outro lado, 10 elevado a 7, elas estão sendo multiplicadas, eu posso repetir a base e somar os expoentes, menos 5 mais 7. E aí, menos 5 mais 7 dá 2. Então, o resultado dessa multiplicação fica 9,6 vezes 10 elevado a 2. Embaixo, de novo, ó, eu tenho que fazer 8 vezes 1,2. Deixa eu fazer aqui. 8 vezes 1,2 também deu 9,6, que continua escrito na forma de notação científica, e depois eu somo aqui os expoentes. Só que quando eu somo menos 7 com menos 3, eu costumo brincar assim, né? Você pegou emprestado 7, né? Quem ainda não sabe direito, tem dúvida em operação de número inteiro. Você pegou emprestado 7 com o seu pai. Depois você pega emprestado mais 3, não fica positivo, né? Você, na verdade, está devendo a ele R$10. Então, menos 7 menos 3, na soma, vai dar menos 10, tá? Que você está acrescentando uma dívida, né? Está somando e deu menos 10. Então, esse daqui é o resultado dessa multiplicação usando a notação científica. A mesma coisa aqui, ó. Primeiro eu faço 2 vezes 3, 6. Depois, eu faço a propriedade da potenciação. 10, 9 mais 10, 19. Tá? E também multipliquei aqui os resultados, 6 já está escrito na forma de notação científica. E aí, voltando aqui para o 22, aí eu vou mudando as etapinhas, né? Do que é muito, muito difícil, só para vocês entenderem aqui, vou reduzir o problema, tá? Vou excluir esse aqui e vou reduzir o problema para que vocês entendam. O que eu vou fazer aqui. Como esse número, ele é muito, tá vendo? Elevado a 10 elevado a menos 31. Eu teria um monte de zerinho aqui para a esquerda, ele fica muito difícil de você transformar ele para o valor decimal para poder comparar quem tem a maior ou a menor massa, tá? E aí eu vou dar um raciocínio aqui para que vocês entendam. Digamos que eu tenha lá um número, ó, 0,0000002. E eu tenha um número 0,0003. Para que vocês entendam assim, bem bizarro, tá? Esse número aqui, ou vou colocar, não vou colocar 2, não, vou colocar 1, que é para confundir bastante. Tem gente que tem esse problema de visualização. Como o 2 é maior que 1, aí vem os decimais aqui e as pessoas ficam confusas. Bem, para você comparar esses dois números, o que você tem que fazer? Você tem que colocar 3 zerinhos aqui atrás, tá? E aí, como se você estivesse vendo sem a vírgula, se você fosse enxergar ele sem a vírgula, esse número aqui é 2 e esse número aqui é 1000. E quem é maior? 1000 é maior do que 2. Então, a gente tem que o 0,0001 é maior do que 0, quantos zeros tem aqui? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e boto 2 aqui. Então, esse número é maior que esse. Se a gente transforma esses números para notação científica, eu boto a vírgula aqui, né? Só para a gente fazer uma comparação para que vocês entendam o lance do expoente. Eu boto a vírgula aqui e vou ficar com 1 vezes 10. E aí, quanto tira esse 0, né? Quantas casas decimais eu vou ter aqui? 4, né? 1, 2, 3, 4. Só que tá para a esquerda, então fica negativo. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 4 é maior do que
do que se eu transformar esse número aqui para notação científica, botando a vírgula ali, que vai dar 2 vezes 10. E aí, esquece esse 0, quantas casas decimais eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elevado a menos 7, tá vendo? O menos 4, 1 vezes 10 elevado a menos 4 é maior do que o 2 vezes 10 elevado a menos 7. Então, por mais que esse valor aqui seja menor do que o 2, na hora que você for comparar, você tem que olhar mesmo para as potências, porque aí vai estar muito mais à direita ou muito mais à esquerda. E aqui, ó, na nossa reta, quanto mais para a direita, maior o número, né? Aí vem aqui o 0, finge que isso aqui é uma reta. Não, vou botar uma reta de verdade, calma aí. Não, calma aí que eu vou, senão, se eu fizer isso, eu vou estragar aqui o... Vou botar uma reta de verdade. Botei uma reta grossa demais, calma aí, deixa eu trocar o tamanho. Eu tenho aqui uma reta. Não fiquei com a reta. E meu filho tá aqui do meu lado, porque é um amor profundo. E aí, nessa reta, eu tenho aqui o 0, os valores positivos. Vai lá, filho, por favor. Mas Por favor, filho. papel colorido, porque A mamãe, está na casa da vovó. a mamãe vai comprar. Tem um papel com a bordinha colorida que você levou para o seu pai na mala dentro, lá do quarto, em cima da cama. Aquele papel que você levou para o papai. Vai lá pegar, vai dentro da mala branca. Tá bom? E aí, voltando. 0, 1. E aí, para cá vem, né? O menos 1, o menos 2, menos 3. Fecha a porta, filho. Menos 4, menos 5, menos 6. E vem aqui o menos 7, né? Para a esquerda. Então, se eu tenho que quanto mais para a direita, maior o número, eu tenho que menos 7 é menor do que menos 4. Então, quanto menor for o expoente, significa que esse número inteiro aqui também é menor, tá? Então, por mais que eu tenha aqui 9,11 e 1,673, e a porta continua aberta, por mais que esse número aqui seja maior, esse expoente aqui, menos 31, é muito menor do que menos 27. Então, esse número aqui, ele também vai ser menor, tá? Porque ele vai ter mais casas decimais. Aí ele vai acabar sendo menor. Então, quanto menor o expoente do 10, menor o número. Quanto maior o expoente do 10, maior o número, tá? A regrinha seria essa, na hora que você for comparar dois números. E aí, voltando para os dois últimos exercícios. Deixa eu até... Printei até um pouquinho mais para cima, que eu vou aqui dar um del, quando for necessário. Eu vou apagar o 19, depois eu... Não, vou começar pelo 19. Eu apago o 18, depois eu volto para o 18. Não, eu acho que vocês já conseguem acompanhar o 18. Vamos lá. E aí, escrevendo aqui é que eu vou... A adição e a subtração que eu faço depois, por último. Então, aqui eu tenho o seguinte. Ele quer que eu escreva notação científica. Isso significa, como eu disse, né? Por que o 0,9 não está em notação científica? Porque ele é menor do que 1. Então, eu tenho que transformar ele para um número maior do que 1. Aí, como é que eu escrevo ele para um número maior do que 1? Eu boto a vírgula aqui, né? E aí, eu vou ficar, então, com 9. 9 vezes 10 elevado a quanto? Como é uma casinha que eu estou andando para a direita... Não. Volta. E de volta. Deixa eu tirar esse círculo daqui, que eu mesmo estou me confundindo. Pronto. Ficou limpinho. Como eu tô com a vírgula aqui, ó, eu tô com essa casa, esquece o 0, eu tô com uma casa para a esquerda. Então, esse número fica 9 vezes 10 elevado a menos 1, que é só uma casinha. Só que eu já tenho 10 vezes 10 elevado a 4 aqui. E aí, o que eu faço? Eu vou usar a propriedade da potenciação de somar os expoentes. Então, 9 vezes 10, o menos 1, mais 4. Se eu estava devendo R$1 para o meu pai, peguei R$4 com a minha mãe, eu consegui pagar o meu pai, ainda fiquei com 3, certo? Ainda fiquei com 3, porque foi presente da minha mãe. Eu não estou devendo a ela.
Ela me deu R$4. E aí eu fiquei lá, então, com 9 vezes 10 elevado a 3. E aí encerrou aqui, está escrito na notação científica. Por que 34 não está em notação científica? Porque ele é maior que 10. Então, para eu escrever esse número em notação científica, eu tenho que escrever ele na forma de 3,4. Mas a vírgula estava, quando não tem vírgula, porque a vírgula está atrás do número, e ela veio parar aqui. Então, ficou uma casa para a direita. Se é uma casa para a direita, é 10 elevado a 1 positivo, vezes 10 ao quadrado. E aí, para eu terminar isso aqui, de ajeitar, eu fico com 3,4 vezes 10, 1 mais 2 dá 3, usando aquela propriedade da potenciação. E aí fica com 3,4 vezes 10 elevado a 3. Esse número aqui, para eu escrever ele na forma de notação científica, ele tem que virar 2,34, porque é o único número que fica entre 1 e 10. Só que como ele não tem vírgula, a vírgula dele era aqui atrás, e ele passou a ter a vírgula aqui, eu fiquei com duas casas aqui para a direita. Se é para a direita, eu fico com 10 elevado a 2 positivo, vezes o 10 elevado a menos 2 que já existia ali. E aí, quando eu for somar esses expoentes, eu tenho que 2 menos 2 dá 0. E não tem problema, está escrito em notação científica. Lembrando que o N pode ser qualquer número inteiro. A mesma coisa aqui no 700. Como eu tenho 700 e é um número muito maior do que 10, para ele ficar entre 1 e 10, ele tem que virar 7. Para ele virar 7, a vírgula estaria aqui, né? Mas quando não tem vírgula, a vírgula está aqui atrás do número. Então, como eu fiquei aqui, ó, com duas casas para a direita, se é para a direita, é vezes 10 elevado a 2. Vezes 10 elevado a menos 3. E aí eu vou repetir lá o 7 e vou fazer a propriedade da potenciação. Quanto é que é 2 menos 3? 2 menos 3, se eu tinha 2, peguei R$3 com meu pai, eu consigo pagar essa dívida, mas eu ainda fico devendo 1, né? Já que eu já tinha 2 guardado. Então, eu fico lá com 10 elevado a menos 1, tá? Que é o resultado de 2 menos 3. Esse número aqui está escrito em notação científica? Também não. Para ele estar escrito em notação científica, eu tenho que ficar com 2,3, que é um número entre 1 e 10. Estou falando isso o tempo todo. Botando a vírgula aqui, a vírgula já era existente aqui, esquece isso e conta quantos números eu tenho aqui para a esquerda. Se é para a esquerda, eu tenho 3 números, vai ficar 10 elevado a menos 3. E aí, se eu multiplicar por 10 elevado a menos 4, eu posso somar os expoentes. E aí, quanto é que é menos 3 menos 4? Menos 3 menos 4 é aquela regrinha, né? Eu peguei R$3 emprestado com meu pai, depois peguei mais 4, e aí eu fiquei devendo 7. Então, aqui é elevado a menos 7. De novo, esse número não está escrito em notação científica. Para ele estar escrito em notação científica, tem que ficar 4,3, que é um número entre 1 e 10. E aí já tinha vírgula, eu vou trazer a vírgula para cá. Entre essas vírgulas, eu fico aqui com quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3, 4. Se é para a esquerda, vai ficar menos 4. E aí multiplico por 10 elevado a 5. Como é que isso vai ficar? Eu fico 4,3 vezes 10, menos 4 mais 5, né? Estava devendo 4 ao meu pai. Minha mãe me deu 5. Eu consigo pagar a dívida do meu pai, ainda fico com R$1. Então, 10 elevado a 1. E aí eu escrevi tudo em notação científica, tá? Está tudo escritinho na forma de notação científica, mesmo que ele não tenha dado esse número na forma de notação científica. Se eu for usar o 19, né, resolver, esquece a D e a E que eu vou pular e eu resolvo elas por último. Eu vou seguir aquela regrinha do último exercício. Se eu tenho aqui uma multiplicação, primeiro eu vou multiplicar esses valores aqui, que é o 5,06 vezes o 4,5, eu vou chegar em 22,77. Depois eu uso a propriedade da potenciação, tá? Menos 17 mais 13, faço aqui em cima, menos 17 mais 13.
Eu estava devendo 17, ganhei 13 da minha mãe. Consegui pagar meu pai lá os 13 reais e ainda fiquei devendo a ele 4 reais, tá? Então fica 10 elevado a menos 4. Se for uma divisão, deixa eu fazer as multiplicações primeiro, tá? Estou fazendo as multiplicações primeiro, depois eu falo da regra da potenciação da divisão. Então vamos pular para a letra C. A letra C também continua a multiplicação de dois números, né, na forma de notação científica. Esqueci um detalhe aqui na letra A, perdão. Esse número aqui ainda não está na forma de notação científica, porque quando eu fiz, isso pode acontecer, que não aconteceu lá naquela última questão, mas aqui aconteceu. Ele ficou um número maior que 10. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar ele em notação científica, que agora ele saiu com o resultado do produto, né? Então, para eu escrever ele na forma de notação científica, ele tem que ficar 2,277. E aí, como é que eu escrevo esse número antes? Aí volta para cá, né? É como se fosse um exercício depois desse mesmo, né? Literalmente. Quantos números ficam aqui entre a vírgula? Um número para a direita. Então, vezes 10 elevado a 1 positivo. Vezes o 10 elevado a menos 4, o que vai acontecer? Vai dar 2,277 vezes 10. 1 menos 4 dá menos 3, tá? Eu tinha 1 no bolso. Deixa eu apagar isso aqui que não serve para nada. Que é do print do PDF. Eu tinha 1 no bolso. Se eu peguei emprestado 4, eu consigo pagar 1 de dívida, mas eu ainda fico com uma dívida de 3, tá? Então, dá 10 elevado a menos 3. O resultado também da multiplicação também tem que ficar em notação científica. Então, se por um acaso o produto extravasar 10, você tem que converter ele para notação científica posteriormente. A mesma coisa vai acontecer aqui no C. O C eu estou fazendo a multiplicação ainda. E aí a multiplicação de 7,36 por 3 vai dar 22,08. 22,08. Você pode usar a propriedade da potenciação aqui. 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 4, somos expoentes. 16 mais 4 dá 20. Beleza. Só que esse número não está escrito em notação científica. Para eu escrever ele em notação científica, ele extravasou 10. Eu tenho que botar a vírgula aqui, ó. E escrever ele 2,208. E aí, quantas casas eu tenho aqui entre as vírgulas? Uma para a direita, então vezes 10 elevado a 1. E aí, vezes 10 elevado a 20, eu somo os expoentes normalmente. Eu vou ficar com 2,208 vezes 10 elevado a 21, que 1 mais 20 dá 21. Na divisão, o que eu falei que na divisão vou explicar depois? Vou falar agora. Se na regra da potenciação, né, na propriedade da potenciação, a gente tem que se eu tiver dois números multiplicados, eu somo os expoentes. Na divisão, quando eu tenho duas potências sendo divididas de mesma base, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Ao invés de eu somar, eu diminuo. Aí aqui eu tenho uma divisão na letra B. O que eu tenho que fazer? A mesma regra da multiplicação. Eu pego 9,6, ao invés de multiplicar, eu divido por 3,2. E aí aqui eu vou achar 3, que já está em notação científica, porque é um número entre 1 e 10. Esse 9,6 dividido por 3,2. E ao invés de eu somar os expoentes, eu vou diminuir. Então, vou fazer 13 menos 10. 13 menos 10 dá 3, tá? A única diferença é essa. Ao invés de você multiplicar, você divide. E ao invés de você somar os expoentes, você subtrai. A divisão da letra F é a mesma coisa, ó. 3,2 por 4. Quando eu divido 3,2 por 4, eu tenho 0,8. 0,8. E aí eu vou aplicar a propriedade da potenciação depois, né?
eu tenho 10 aqui, aí eu vou ter lá o menos 3, menos o menos 16. E aí, menos com menos, nessa regrinha aqui vira mais. Se eu estou devendo 3, ganho 16, eu pago minha dívida de 3, ainda me sobra 13, tá? Então, fica 13 positivo. Só que aí vem aqui também, pode acontecer que na divisão fique um número menor que 1. E aí não está em notação científica. E aí o que eu tenho que fazer? Tenho que transformar esse resultado da divisão para notação científica. É um trabalho braçal só, porque é fácil de fazer. E aí, para eu botar a vírgula para cá, eu fiquei com uma casa para a esquerda. Então, esse número é vezes 10 elevado a menos 1. Que vezes 10 elevado a 13, menos 1 mais 13 dá 12. Então, fica com 8 vezes 10 elevado a 12. Tá? Só para reescrever isso em notação científica. E aí foi a letra A, B, C e F, ficou faltando aqui a adição e subtração. A forma mais fácil, que eu acho quando tem uma adição e uma subtração, se não tiver muitas casas decimais, tá? Seria converter todos para a forma decimal, que é aquilo que a gente fez lá na questãozinha 21, se eu não me engano. Depois dessa daqui, né? Que é fazer a volta. Você tem um número em notação científica, transforma para decimal, para depois transformar para notação científica novamente. Isso é a forma mais fácil que eu acho, tá? Então, se eu transformar isso aqui para notação científica, ou para forma decimal, eu tenho aqui o número 0,5. Vou escrever aqui embaixo para não atrapalhar, tá, gente? 0,5, que eu vou multiplicar por 10 elevado a 11, né? A hipotência de 10 elevado a 11, é andar 11 casas para a direita. E aí eu vou andar 11 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. E aí eu vou completar aqui com 10 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fico com o número, então, esse númerozão aqui. O 22,4 é quando eu transformo para vezes 10 elevado a 8. Eu vou andar 8 casas para a direita. Então, eu vou ficar com 22,4, aí eu conto 8 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que eu estou fazendo assim e não estou ensinando com propriedade da potenciação também? Por falta de tempo, tá? Porque vocês precisam resolver isso aqui de alguma forma e aí eu não posso perder muito tempo nessa matéria aqui, que para a gente não é extremamente importante comparado com outras, como fatoração do próximo material. E aí esse número aqui, tirando esse zero daqui, né? Ele ficou 5 seguido de 10 zeros. Quando você somar lá o 5, que é o 50 milhões, né? Que tem 50 milhões, não. É 6, 7, 8, 9. Eu tô vendo aqui na minha calculadora, tá? Se eu colocar 10 zeros, vai ser os 50 bilhões. Se eu somar 50 bilhões com esse 224, seguido de 7 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que vai dar o 2 bilhões 240 milhões, você vai chegar em 52 bilhões 240 milhões, e o resto é tudo zero, né? Com mais 6 zeros. Se você somar assim. Beleza. Aí somou, aí transforma ele para notação científica, que vai ficar 5,224. Infelizmente, assim, por falta de tempo, é assim que eu tenho para ensinar para vocês, tá? Quantas casas para a direita? Isso tudo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, eu tô com um número aqui, então, escrito em notação científica. A mesma coisa eu vou fazer para subtração. Como eles estão até aqui muito próximos, se eu fizer uma jogada aqui, eu consigo até colocar eles na mesma forma, que é diferente desse aqui que está um pouquinho mais afastado, eu consigo reescrever ele de uma forma que vai ficar igualzinho, ó.
Eu posso reescrever esse 52 vezes 10 elevado a 3 como 520, que é como eu andasse uma casa para a direita, vezes 10 elevado a 12, perdão. Que aí eu desmembrei, né? Eu fiz isso aqui, ó, 52 vezes 10 elevado a 12, né? Porque aqui o expoente é 1 mais 12 dá 13. E aí 52 vezes 10 dá 520. Só para dar uma jogada, porque aí aqui eu fico com 12 zeros e aqui também eu tenho 12 zeros. Aí eu posso diminuir o 802, isso mesmo, pelo 520, porque é uma subtração, e aí eu estou roubando só por uma questão de tempo e de fazer a conta, e 10 menos 2 dá 8, 7 menos 5 dá 2, e aí eu fico com o resultado dessa subtração como 282 vezes 10 elevado a 12. Só que, de novo, esse número não está em notação científica. Para eu deixar em notação científica, eu tenho que botar a vírgula aqui. Então, ele vai ser 2,82. E quantas casas para a direita eu vou ter? 2 vezes 10 elevado a 2, positivo. Vezes o 10 elevado a 12, 2 mais 12 dá 14. Então, fica 2,82 vezes 10 elevado a 14. Tá? Dá um trabalhão do caramba. Tem que fazer com calma. E é uma sopa de letrinhas, né? Às vezes embaralha o raciocínio porque é muita coisa mesmo. A adição e a subtração acaba que fica sendo mais difícil do que a divisão e a multiplicação, que são mais diretas, e você aplica uma propriedadezinha da potenciação e fim, tá? Mas, basicamente, com o treino e com um pouco de boa vontade, a gente consegue entender aí essa parte de notação científica. Eu vou interromper aqui a gravação para tirar as dúvidas.